Jürgen, em primeiro lugar queria falar do luxo, obviamente um dia emocionante para ele no domingo. Do seu ponto de vista como gestor, tem sido um cenário bastante difícil de superar ou é apenas o caso de pegar o lado humano e deixar para ele como ele quer ser? É difícil de uma maneira diferente, então não se trata de. Sempre soube que há coisas mais importantes que o futebol, nunca esqueça disso, é só durante os jogos, de vez em quando você esquece isso, mas em torno disso é sempre claro, as prioridades são sempre claras. E então, nunca tivemos uma situação assim, tivemos situações diferentes na vida, familiares que adoecem, coisas assim, é isso que você tem ao longo dos anos, claro que de vez em quando você não quer ter isso, mas você tem que lidar com isso, ou até os avós ou os pais morrem, você também tem isso. Mas essa é uma situação que termina num momento específico e aí temos seres humanos que têm que lidar com isso, mas isso é tão diferente porque é uma coisa contínua e você nunca sabe e você quer ajudar e não pode ajudar. Então isso o torna realmente especial, e você sempre teme pelo seu pai neste caso ou por um amigo nosso. Então essa é a diferença. A única maneira que eu entendo é que o Lúcio tem que tomar a decisão, o Lúcio tem que dizer quando estiver pronto, o Lúcio tem que me dizer, eu quero treinar, eu quero fazer isso. Acho que nunca fiz isso antes, pelo menos por tanto tempo, mas é novo, infelizmente, e é por isso que lidamos com isso dessa maneira. Você acha que o desejo dele de jogar e fazer parte do time, por qualquer motivo que ele queira, quase atrai alguns por cento de todos ao seu redor? Não penso nisso, entendo que falamos sobre isso, e uma coisa que nos preocupa, e a outra é, o que mais isso poderia significar? Não é importante. Esse grupo estava muito unido antes disso acontecer, mas no momento é muito bom que estejamos juntos, que todos estejam realmente se importando, e Lucha sabe disso. Isso não é mais nada que eu queira tirar disso. Eu falei no primeiro jogo, lute por ele, mas não é que eu fizesse uma luta a mais, só precisava encontrar um jeito de focar no próximo jogo, porque foi super difícil, o primeiro jogo que jogamos sem ele. Não parecia certo você jogar futebol neste momento, mas tínhamos que fazer isso, então fizemos e os meninos encontraram um jeito. Para os jogadores de futebol, para as pessoas em geral, no esporte ou seja lá o que for, o time que você está é o lugar seguro, deveria ser o lugar seguro, e é isso que o Lúcio então a partir de um determinado momento poderia voltar a usar. A gente está aqui quando ele está aqui, não falamos com ele sobre isso, não é novidade, tanto faz, se tiver novidades a gente pega, mas não precisa pedir, sabemos como ele se sente, então a gente não precisa pedir isso quando ele está aqui normalmente. Você falou depois do jogo com o Luton, que foi difícil com o empate, seja levando para o copo meio, ou o copo meio vazio quando um ponto ganho ou dois caíram, mas você disse que houve contrapressão de 0.0 naquele primeiro metade em particular e você tentaria descobrir o porquê. Você já conseguiu resolver isso? Sim, porque estávamos lá, mas não estávamos lá. A contrapressão é um impulso no primeiro momento e o último passo é o mais importante. Se você estiver lá, tem que bloquear a bola. Se estiver lá, tivemos situações em que estávamos com 3 jogadores contra 1, mas um jogador saqueador poderia sair. Isso apenas mostra que o último percentual de convicção naquela noite não existia. Não sei porque não estava lá, não posso simplesmente dizer que não estava lá. E vamos mudar isso, definitivamente. Isso é muito importante para a forma como queremos jogar. E além disso, acho que quando você olha o que você tem, há um time que deveria ter vencido o jogo, somos nós. Não utilizamos as nossas oportunidades, por isso não podemos ganhar um jogo. Quando você sofre um gol, tem que marcar pelo menos um para somar um ponto, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas não há nenhuma história maior por trás disso, é apenas um jogo. Não estávamos no nosso melhor, definitivamente não naquela noite. Foi um jogo diferente da maioria dos outros que disputamos, e agora temos a chance de acertar novamente. Houve alguns jogos, eu acho, mais ou menos como aquele na temporada passada, acho que em 6 dos jogos fora de casa contra a metade inferior você não marcou, então pelo menos você pode ter um pouco de certeza de que encontrou um desta vez para marcar um gol e tirar algo da partida. Num mundo onde tudo é analisado, imagino que seja um fato interessante. Tomemos como exemplo o jogo fora de casa do Nottingham no ano passado, onde perdemos por 1-0. Nesse jogo tínhamos assistentes de meia jarda, de 1 jarda. As coisas acontecem às vezes na vida, não tem explicação, e não é que a gente esteja aí e não cria ou não tenha isso. No momento em que você cria muito mas não finaliza, tem nada com atitude ou algo assim, é só. Acontece, é 1 centímetro no pé ou na cabeça ou o que quer que seja, e essa é toda a diferença entre marcar ou não marcar. Então, se for esse o caso, se for o primeiro gol que marcamos contra um time recém-promovido, então é um começo para qualquer coisa. Não sei quando jogaremos contra os outros, mas jogaremos contra eles, obviamente, e tentaremos novamente. Em primeiro lugar, para jogar melhor. Se jogarmos melhor, teremos boas hipóteses de marcar. Acho que um dos pontos negativos de domingo é que Alexis vai perder o jogo do Brentford. Obviamente, muito foi falado sobre ele, muito foi falado, Dom. Duas opções que você poderia ter seriam obviamente Ian Carey e Wataru Endo. Como ele se adaptou ao que você está pedindo aos seus meio-campistas até agora? Muito bom, e sim, claro, o Wataru é muito. Foi sempre muito importante para nós, isso é outra parte do futebol, você alinha os 11 e eles jogam bem, e você acha que os outros não estão bem, isso não é verdade. Isso não é verdade, graças a Deus, Malterra dá passos todos os dias, isso é importante. Tivemos histórias assim no passado, este ano pareceu um pouco diferente, que os jogadores talvez se encaixassem um pouco mais rápido, mas tínhamos histórias. Não sei, Andy Robertson ficou meio ano sem jogar, ninguém se lembra mais, mas foi assim, outros jogadores também tiveram suas dificuldades no começo, então está tudo bem, sem problema algum. Ele nem lutou, jogamos muito bem e com sucesso, ele jogou muitos jogos, e se ele joga todos os jogos, dizem, mas ele não é titular na Premier League, não tem nada a ver com a Premier League, é um pouco de ritmo, mas com certeza ele vai começar os jogos na Premier League, 100%. E agora é importante que atravessemos esse período até a pausa internacional e depois, especialmente que superemos isso com o mínimo de lesões possível porque os jogos estão chegando, eles vêm rápido, é uma loucura quantos temos que jogar, e precisamos de todos eles, e você verá todos eles. Estamos juntos há um tempo, estamos muito mais acostumados um com o outro do que estávamos, as coisas estão indo na direção certa, ainda não chegamos lá, não estamos tão estáveis quanto eu gostaria, mas isso também é normal. É isso, tudo bem. Outras opções de meio campo, vimos você trazer o Trent nessa posição de meio campo contra o Bournemouth na Copa na semana passada, obviamente tentou isso também na pré-temporada, você vê isso como uma opção? Sim, a possibilidade depende da situação, do adversário, de muitas coisas, mas sabemos que ele pode jogar lá.
Se o colocarmos lá, perderemos um dos melhores laterais direitos do mundo. Por isso não devemos esquecer isso completamente, pelo menos. Claro que há uma opção para essa posição. Próximo Brentford. Acho que nunca vi um jogo fácil que você teve contra o Brentford desde que eles foram promovidos, ou enfrentar os desafios que eles representam em um momento, mas principalmente o jogo fora de casa que você jogou contra eles na última temporada. Essa foi uma das partidas em que você achou que algo precisa mudar ou isso está chegando ao fim de um grande time. Felizmente, às vezes me lembro de coisas ruins em um caso específico, na verdade não. Tenho certeza de que não foi bom. Eles marcaram em uma bola parada? Tenho certeza que sim. Sim, é super desafiador interpretar Thomas Frank e Brentford, é por motivos diferentes, com certeza eles se saem muito bem. Não tenho certeza se eles estão 100% satisfeitos com a temporada, mas perder Ivan Toney, aquele jogador que ele foi para eles, é realmente brutal. Mas eles estão estáveis na tabela, provavelmente é isso que o Brentford quer, passar por essa situação e depois quando voltar, usá-lo novamente ou algo assim. E sim, é um time específico, bem organizado, teve alguns problemas na temporada, eu diria para se acostumar com o jogo sem o Ivan, mas quando você olha a tabela, eles estão no meio com a tendência de subir, então é assim. É bem organizado, lances de bola parada sensacionais e todo esse tipo de coisa. Só isso, jogadores muito ofensivos, muito rápidos, contra-ataques muito bons. Eles mudam de estilo de vez em quando, principalmente se te consideram um time dos 6 primeiros. Então é um pouco mais defensivo. Se não, então eles têm um pouco mais de posse de bola. É sempre interessante defrontá-los e também difícil, mas é Enfield e devemos aproveitar isso. Você vê como uma ajuda especial o fato de você ter falado sobre lances de bola parada de Brentford e Luton bastante parecidos, que você fez um pequeno teste contra um time muito físico e vai para outro no próximo jogo. Só ajuda se você fizer as mesmas coisas novamente, se você tiver o mesmo foco novamente, porque isso é super importante. Defendemos uma bola parada do Luton, uma exceção, mas não consigo me lembrar de uma chance real disso, se estiver certo. Então eles bloqueiam ali e todo esse tipo de coisa, então é muito complicado. E é a mesma coisa. Brentford analisou e ainda não aconteceu, então me deu um momento. Não sei exatamente que tipo de ideias novas eles têm desde o ano passado, mas eles sempre têm ideias, então é sempre diferente, e leva séculos até eles pegam o lance de bola parada, porque tantas coisas são diferentes. Eles têm o primeiro poste, eles têm um poste mais distante, tanto faz, se amontoam, não se amontoam, passam a bola para trás, lance de bola parada curto, tanto faz, mas eles vão ter ideias. E num jogo você tem que ter certeza de que antes de mais nada o nível de concentração está presente, e todos se sentem responsáveis nesses momentos, porque às vezes os jogadores ofensivos, para eles é uma espécie de pausa. Ok, não é meu primeiro trabalho, e então a bola está vindo e você não está lá para levar a bola até a borda e coisas assim. Então isso foi muito bom, e sim, ajuda. Quanto mais atuações positivas você tiver naquela parte específica do jogo, melhor será e mais convicção você terá com isso. É isso que devemos fazer. Apenas uma última pergunta sobre o trabalho que Thomas Frank realizou. Você já se viu um pouco de si mesmo em alguns outros gestores? Provavelmente, quando você começou no Mainz, você teve que fazer as coisas de maneira diferente para se levantar e, finalmente, permanecer na posição. Mas clubes como o Brentford merecem muitos elogios porque não têm a capacidade de investir tanto quanto outros clubes. Já faz algum tempo que me vejo nesta situação, porque já faz muito tempo que estive em Mainz, mas é claro que sei que entendo, como foi agora com Robert em Luton. Isso me lembrou muito, estádio pequeno, ninguém precisava do Luton na Premier League, ninguém precisava do Mainz na Premier League. Foi assim, mas estávamos lá e gostamos, e foi muito divertido para todos nós, cada jogo foi um enorme desafio. Não tenho certeza, Brentford ainda está na chave, para ser honesto, eles são muito inteligentes, estão indo muito bem, um negócio de transferência muito inteligente aqui, e Thomas obviamente está se adaptando com estilo e coisas assim. Ele joga contra times de posse dessa forma, ele joga contra outros times, de repente eles próprios são um time de posse de bola, então é muito interessante. Ele está fazendo um trabalho brilhante, parece estar muito feliz lá. Há algum tempo tivemos uma reunião com o gerente e ele poderia chegar de bicicleta, então obviamente ele também gosta da vida na região. Ele é um cara legal, eu o respeito muito, mas ainda não tenho certeza se devo comparar esse tipo de coisa. Eles estão muito bem, são muito inteligentes e queremos vencer de qualquer maneira.